Mas a gente vai liberando assim que o pessoal for entrando. Bom dia, meu nome é Suelen, tá? Então, estou trabalhando aí na Economática há um tempinho, vou auxiliar vocês hoje a entender um pouquinho da Economática. Peço que vocês, por favor, tá todo mundo com o microfone no mute, né? Então, deixem aí o microfone de vocês no mute durante o treinamento, mas se vocês quiserem também, tiver qualquer tipo de dúvida, pode desmutar, me interromper, tá? Que a gente tira as dúvidas aí de vocês. No final eu também vou abrir aí para vocês tirarem dúvidas, tá? Suelen, desde já nós gostaríamos de agradecer à equipe da Economática por essa palestra. É muito importante para a gente. Eu sei que Economática é um software muito poderoso para coletar dados de empresas, para fazer análise de empresas, avaliação de empresas por fluxo de caixa descontado, para relatório por Markowitz. Então, desde já eu gostaria de agradecer a prontidão de vocês por fazerem essa palestra. Muito obrigado. Imagina, professor, que isso. Obrigada, gente, aí pela oportunidade. Bom, gente, então, vamos começar aqui. Eu vou espelhar minha tela. Vou pedir para que vocês aí me avisem, por favor, se está aparecendo, tá? Tá aparecendo para vocês aí? Estão vendo a Economática? Está aparecendo normalmente, aham. Legal. Obrigada, professor. Então, tá bom. Deixa eu aumentar aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Bom, gente, para quem não conhece aí a Economática, nós iniciamos as atividades aí no mercado em 1986, tá? Então, mais de 34 anos aí nesse mercado de database, realmente bem consolidada. E é exatamente essa base de dados que vocês terão acesso, tá? Esse histórico de dados. Para a base Brasil, desde 86, vocês terão acesso a demonstrativos financeiros, cotação em bolsa, de empresas ativas e canceladas. Já na base Estados Unidos, dependendo aí do contrato que a universidade tem aqui com a plataforma, a gente vai ter dados aí a partir de 94. Tá? Então, vai depender aí do país que a gente estiver falando, a base de dados histórica que vocês terão. Aqui eu estou dentro desse ícone aqui em cima, e a minha base ela está completa, né? Tenho tudo preenchido aqui com data. Dependendo aí do contrato que a universidade fez com a plataforma, os dados de vocês serão aqui um pouco menores, tá? Então, se vocês tiverem dúvida quanto a que tipo de dados que vocês terão aqui na plataforma, entra aqui dentro desse ícone. Tudo que tiver data é a última data aí de atualização desses dados, então é dado que vocês terão acesso. Então, por exemplo, aqui nessa linha Brasil eu tenho ações, tá preenchido, então beleza, é uma base que eu tenho. A renda fixa eu também tenho, então eu vou ter aqui debêntures precificadas pela Ambima e títulos públicos. Fundos Brasil eu tenho também, então eu tenho dados aí de fundos de investimento e etc. Índices de inflação, câmbios e outros aqui, moeda, índice de renda fixa, para acompanhar também. Tá? Então, esses pontinhos azuis são informação que a plataforma não tem realmente, nem para comercializar. Tá? Então, esses são os dados que a gente comercializa, ações aí para toda a América Latina e Estados Unidos. Dentro aqui da base Estados Unidos, além das ações norte-americanas, a gente também terá dados aí das empresas que têm ADRs lá em Nova York, né, na Nasdaq, em NYSE, Amex e assim por diante. Então, por exemplo, uma Alibaba, uma Mitsubishi, vocês terão acesso aqui a partir da base de dados dos Estados Unidos, também a demonstrativos, cotação em bolsa dessas empresas. Então, a gente é focado aqui no mercado latino-americano realmente e Estados Unidos. Nessa base de ações, então, a gente vai ter as empresas com capital aberto, né? Tenho aí os fundos imobiliários que são negociados em bolsas, ETFs aqui nos Estados Unidos, REITs que são negociados aí na bolsa também e assim por diante, tá? Então consultem isso daqui para ver aí o que vocês terão de dados aí liberado na base de vocês. Tudo aqui na plataforma começa a partir desse ícone superior à esquerda, esse maisinho aqui, que me dá acesso ao menu aqui da plataforma. Esse menu está dividido de forma que, da metade aqui à direita, base de dados e indicadores,
eu vou ver informações de um ativo por vez. Então, se vocês olharem aqui em cima, a gente está com Petrobras, mais precisamente aqui a Petri 4 selecionada. Se eu abrir qualquer relatório aqui, tanto de indicadores quanto da base de dados, vai me apresentar dados para este ativo. Tá? Já da metade desse menu à esquerda, a gente vai ter as ferramentas que vão possibilitar que vocês já façam análise de vários ativos simultaneamente. As ferramentas avançadas, elas já terão um propósito específico aqui delas. Então, eu tenho aqui como criar valuation a partir do fluxo de caixa descontado. Aqui o sistema ele não vai fazer valuation, tá? É uma ferramenta que vai auxiliá-los a fazer essas projeções e chegarem no preço-alvo da ação. Otimização de carteiras, né? A partir da fronteira eficiente de Markowitz, criar carteiras ótimas. E para trade long short, é possível a gente criar pares de long short ou analisar aqui os pares que a gente está pretendendo criar. Só um minutinho, deixa eu liberar aqui. Voltando. Aqui nas ferramentas básicas é onde vocês irão criar efetivamente aqui no sistema, tá? Então, eu me arrisco a dizer que é onde vocês vão mais utilizar essa base de dados, porque aqui o sistema dá a liberdade para vocês criarem a lista de ativos que vocês querem comparar, criar a lista de fundos que vocês irão analisar, já criar aqui séries históricas, gráficos, analisar aí em lâminas esses ativos. Então é onde vocês realmente colocam a mão na massa aqui no sistema. Tá? Então essa metade aí do sistema para a direita é mais o sistema de consulta no detalhe, né? Onde você coloca a lupa aí no ativo e analisa ele isoladamente, enquanto que aqui na metade à esquerda, e principalmente em ferramentas básicas, é onde a gente vai fazer comparativos entre ativos, fazer as análises efetivamente. Tá? Eu vou entrar aqui em base de dados explicando cada um desses relatórios, mostrando aí para vocês o que a gente vai ter de informação, como é possível parametrizar essas informações, para depois mostrar aqui um pouquinho de indicadores e depois a gente fazer alguns exemplos aqui de como criar essas consultas na prática. Antes de entrar aqui na base de dados, eu só quero deixar claro aí para vocês que a Economática ela só traz dados de órgãos primários da informação. Tá? Nós prezamos muito pela segurança e confiança na informação, então a gente não traz dados do RI da empresa, de nenhum terceiro da informação, tá? Só de órgãos regulatórios, por exemplo, CVM, Anbima, B3, onde a informação é auditada e publicada aí a mercado a partir aí da padronizada, né, já a partir aí dos regulamentos desses órgãos, tá? Então aqui no Brasil, por exemplo, a CVM, B3, Anbima, lá nos Estados Unidos vai ser a SEC, né, os órgãos aí que regulam a informação também, assim como nos outros países aí, se eventualmente vocês tiverem acesso. Então, vamos lá, dados cadastrais. Dados cadastrais serão dados gerais aí de cadastro do ativo. Então aqui para a Petrobras, eu estou aqui com os dados do emissor, quem está emitindo essa ação aqui, Petri 4. É a empresa Petrobras, CNPJ dessa empresa, país sede, aqui dentro da empresa um código de identificação. Temos aqui a classificação setorial. Setor Next é uma classificação internacional, vai classificar empresas de bolsas diferentes. Então, se vocês estiverem na amostra de vocês, Bolsa Mexicana, Estados Unidos e Brasil, utiliza essa classificação setorial. Setor Economático é uma classificação de 20 categorias que a gente criou. E aqui a gente tem o setor econômico que a gente traz aí da B3. Né? Então, as classificações aí da B3 que vocês podem utilizar para uma amostra de empresas do Brasil, né? Não vai classificar aí uma empresa norte-americana, por exemplo. Então, o setor econômico da Bovespa é uma classificação mais genérica, subsetorial vai detalhar um pouco mais e segmento Bovespa um pouco mais ainda. Tá? A situação aqui do ativo na CVM, a empresa está ativa. Temos aqui embaixo classe, estamos falando aqui de uma ação preferencial, código ISIN. Descendo um pouquinho, a gente tem aqui negociação, como esse ativo é negociado aí na B3, o código, tá listado aqui na Bovespa, tá ativa, o nível de governança, então a gente pode encontrar aqui novo mercado, mercado tradicional, nível 1, nível 2, assim por diante. A participação no Bovespa, qual que é o peso atual aí dessa empresa aí no Bovespa, aliás, desse ativo especificamente, né?
Então aqui a gente tem o peso percentual desse ativo nos índices. Esse peso aqui é o atual, tá? Essa informação ela é atualizada diariamente. A gente também vai trazer o peso histórico disso, tá? Então logo vocês terão acesso aqui ao peso, a quanto que Petrobras tinha de peso no Ibovespa lá em meados de 2019. Vai dar pra gente também fazer esse tipo de pesquisa, tá? Por enquanto vocês têm a mais atual. Tá? Esse projeto aí de trazer essa informação ele já está no final, já está em testes, então logo vocês terão acesso. Então esses dados parecem bem básicos. Para que a gente vai utilizar aí na prática? Então, para fazer definição de amostra, basicamente, tá? Então, quando vocês chegarem lá nas ferramentas básicas, se vocês quiserem analisar, por exemplo, empresas de um determinado segmento, a gente traz aqui uma classificação setorial, que vai classificar as empresas, depois a gente faz um filtro para que sobre só aquelas empresas do determinado setor que eu quero. Assim como se a gente quiser analisar, sei lá, empresas só do novo mercado. Posso trazer segmento listagem Bovespa e fazer esse filtro para que o sistema restrinja somente as empresas que já têm esse nível de governança. Ah, não, só quero analisar as empresas que fazem parte do Bovespa, a mesma coisa. Vou trazer aqui a informação participação do Bovespa e filtrar para quem tem algum tipo de percentual. Tá? Basicamente para isso aí. Suelen, quero ver dados agora de outro ativo. Como é que eu faço? Você vai clicar aqui em cima dessa faixa com o nome da empresa. Aqui o sistema ele vai entender tanto o nome da empresa quanto o código do ativo. Tá? Então, se eu escolher aqui, escrever Vale, ele me dá todos os ativos emitidos por Vale. Então, a gente tem aqui ação, ADRs, títulos privados de renda fixa, enfim. Tenho aqui todos os ativos emitidos por Vale. Percebam que, não sei se vocês vão conseguir perceber aí, mas alguns ativos, eles estão em vermelho. É um vermelho bem discreto, realmente. Tá? Mas esses ativos aqui em vermelho já estão cancelados. Tá? Então, já não estão mais sendo negociados. Então, eu vou selecionar aqui Vale 3, na Bovespa, dou OK. E o sistema já traz os dados aí pertinentes a esse ativo, tá? Isso para qualquer ativo aí que a gente estiver olhando, tá? Então, se eu trouxer aqui uma debênture, selecione aqui Petri 17, título privado de renda fixa emitido pela Petrobras. Eu vou ter os dados pertinentes a esse ativo, tá? Não vou aqui focar muito em debêntures, em fundos, porque não vai ser o foco nosso hoje, tá? Mas se eventualmente vocês tiverem essa necessidade, a gente pode voltar aí a conversar focando em outro tipo de ativo aqui na base. Mas só mostrando para vocês, tenho aqui os dados aí pertinentes a esse ativo. Se eu pegar aqui um fundo, Pneumocover, por exemplo, vou ter aqui os dados cadastrais focados aí nesse tipo de ativo, né? Então, cadastro MIMA, CVM, regulamento do fundo, etc e tal. Então, se eu colocar aqui um fundo imobiliário, mesma coisa. Vem as informações aí do fundo que a gente selecionar. Se eu colocar até um índice aqui, sei lá, Ibovespa. Aqui eu tenho ele como tipo de ativo, índice de ações, dou OK, me dá os dados aí do Ibovespa. Tá bom? Mas eu vou voltar aqui para um ativo, D3, por exemplo, para a gente continuar. Seguindo, gente, aqui na base de dados, próximo relatório, demonstrativos financeiros. Como eu disse antes para vocês, aqui nós somos realmente um espelho da CVM, então não tem a forma da Economática entender o que é um balanço consolidado e não consolidado, quais são as contas que a Economática escolhe mostrar aqui. Não existe isso, tá? A gente é realmente um espelho da CVM, então as contas obrigatórias da CVM essa que vocês irão encontrar aqui. Temos aqui balanço consolidado, não consolidado, exatamente da forma aí que o método do IFRS dita, né, da forma que a CVM exige aí nos regulamentos a publicação dos balanços aí dos demonstrativos financeiros auditados. Nesse relatório, aliás, assim como toda a janela aqui do sistema, a gente vai ter sempre esse mesmo esqueleto aqui em cima.
Tá? Então, sempre vou ter esses botões aqui à esquerda, o ativo corrente aqui no meio, e aqui à direita, vocês terão o nome do relatório que está sendo apresentado. Ao lado dele, eu tenho a moeda e a unidade que eu estou apresentando. Então, esse relatório está em milhares, omitindo aí 3 zeros da informação. E eu tenho aqui esses 3 ícones sempre. Esse ícone aqui eu consigo preparar um Excel de toda essa informação. Nesse daqui eu consigo preparar um PDF. Nesse daqui eu vou conseguir exportar ainda em outros formatos. Eu vou ter aqui vários parâmetros. Vários parâmetros, o sistema ele vai permitir que vocês troquem alguns opcionais aí de como essa informação é apresentada para que apareça aí o relatório da forma que vocês querem ver, de acordo com a necessidade aí de vocês realmente, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode restringir a faixa de datas, tá? Se vocês olharem, a gente está trazendo essa informação aí desde 1986. Aqui, nesse quadrante consolidado, eu posso escolher que o sistema me traga só o balanço consolidado ou não. Tá? Então, a gente está olhando ambos aqui. Percebam que aqui eu tenho consolidado e não consolidado. Se eu escolher aqui consolidado sim e der ok, ele vai trazer a informação aqui só do consolidado, né? Omite aí pra gente a informação do não consolidado. Percebam que aqui dentro dos parâmetros a gente tem sim asterisco e sim sem asterisco. Nessa interrogação, o sistema ele explica um pouquinho para vocês o porquê disso, mas já adiantando, sim asterisco é sim preferencialmente consolidado. Tá? Eu aceito a informação do não consolidado se não houver informação consolidada. Agora, sem asterisco é sim exclusivamente. Eu só quero ver informação de demonstrativos consolidados. Se não tiver essa informação, não me mostra nada. Tá? E a lógica funciona também para os nãos. Tá? Então, vou colocar aqui sim, preferencialmente. Já tenho aqui o balanço consolidado. Tri apresentado aí pra gente. Método contábil utilizado atualmente é FRS. Link para as notas explicativas. Clicou aqui nas notas explicativas, o sistema vai redirecionar vocês lá para o site da CVM, onde vocês verão o balanço, como ele está publicado direto lá no órgão, como o link direto aí para as notas explicativas, né? Então já consegue ler as notas explicativas, entender o resultado aí no detalhe. Aqui eu vou ter o ativo já aberto aqui em contas, subcontas em níveis e cores diferentes. Posso diminuir aqui para o nível mais sintético, ativo, passivo, ou aqui abrindo até o nível mais analítico, de acordo com a necessidade aí de vocês. A ordem que essas informações são apresentadas para mim é balanço, DRE, fluxo de caixa. Tá? Então, tem aqui ativo, passivo, balanço, DRE, fluxo de caixa. Então, como eu falei antes para vocês, essa informação a gente vai trazer desde lá de 1986. Tá? Percebam que aqui a gente tem o ativo de Petrobras zerado. Por que o ativo da Petrobras está zerado? Né? O ativo é estranho que essa informação seja zero. Mas eu posso garantir para vocês que essa informação está correta. Tá? O que acontece aqui com essa informação é que ela está sendo apresentada em real e em milhares. Então, esse zero equivale a menos de R$1.000 que a gente tem hoje. Se vocês se lembram aí da história, a gente, antes de 94, passou por 4 planos econômicos. Né? Então, a nossa moeda ela foi dividida 3 vezes por 1.000 e mais uma vez por outro valor, agora que eu não me lembro. Mas ela perdeu realmente muito valor de lá para cá. Para a gente ver aqui o equivalente ajustado pela inflação, quanto que seria esse ativo total? Dá para a gente fazer isso aqui na economática. Vou lá nos 3 tracinhos em parâmetros e escolho aqui, ó, nesse quadrante moeda, não mais me apresentar a moeda original e sim ajustada aqui pela inflação. Dou ok. E a gente tem o equivalente aqui a 31.448 milhões de reais, tá? E hoje aqui é utilizado para correção Sueli. Aqui em cima, ó, o IPCA. Tá? O IPCA do dia 30 de setembro, o último publicado aí. Mas vocês terão a opção também de trocar o índice.
tá? Então, o default do sistema aqui é IPCA. Ah, mas eu não quero IPCA. Acho que Petrobras seria melhor corrigida pelo GPDI. Vai lá dentro dos parâmetros e aí você clica aqui, ó, em personalizado. Aqui o sistema ele apresenta para você. Se eu tiver aqui com a Amazon, por exemplo, a moeda original dela vai ser dólar, então o sistema vai utilizar por default CPI. No caso, como a gente está olhando Petrobras, a gente está com a moeda em real, vai utilizar por default IPCA, mas eu não quero. Clica aqui em modificar. Perdão, gente. E aqui vocês vão conseguir colocar até 6 índices diferentes. Posso colocar aqui o INPC, o INCC, o IPC, o IPCA, IGPDI e o IGPM. Vou colocar aqui, ó, IGPDI, para dar um exemplo, seleciono, dou OK, já trocou aqui pra gente, dou OK aqui embaixo e dou OK novamente. Agora ele traz todo o demonstrativo aí ajustado pelo IGPDI, utilizando a cotação aí, o valor aí divulgado no dia 30 de setembro, tá? Então trazendo aí todo mundo nesse valor presente. Dá pra gente também, naquele quadrante de moeda, trazer em dólar, tá? Então se eu colocar aqui em dólar, ele vai transformar todo mundo em dólar e a cotação do dólar utilizada é a cotação do último dia útil de cada trimestre, tá? Assim como para o euro. Então dá pra gente também trazer isso em euro, voltar aqui para a moeda original e analisar esse demonstrativo aqui de diversas formas. Aqui, gente, andando aqui um pouquinho nesse histórico, vocês verão uma diferença aqui de 2010 para frente. Então, percebam que de 2010 para frente, a informação ela está toda preenchida, enquanto que para trás aqui a gente está tendo aqui um buraco de informações. O que houve aqui? A gente teve uma modificação aí no método contábil utilizado, né? Então, antes de 2010, o método utilizado era a legislação societária. De 2010 para frente, passou a exigir aí, a CVM passou a exigir a publicação aí desses demonstrativos pelo IFRS. Essas contas aqui que vocês percebem que estão aqui esburacadas para trás, são as contas novas, né, advindas aí do novo plano de contas do IFRS. Por isso, toda preenchida aqui e esse buraco aí para trás. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se a pesquisa de vocês for ultrapassar um período longo aí para trás, for ultrapassar 2010 para trás, pode ser que essas contas aí que se modificaram, elas sejam interrompidas. Então, se vocês estiverem buscando aí na pesquisa caixa equivalente de caixa, e a pesquisa for de 2020 até 2005, em determinado momento o caixa ele vai parar, né, ele se interrompe aqui em 31/12/2010. Suelen, como é que eu resolvo então para pegar o caixa no resto do período? Você vai buscar a conta equivalente na legislação societária, tá? E a gente guarda essa informação pela legislação societária, só que ela não está aqui, ela está lá embaixo. Então, o sistema ele vai apresentar aqui primeiramente pelo método contábil do IFRS todo o plano de contas aqui do IFRS. Então, a gente vai descendo, ativo, passivo, DRE, fluxo de caixa pelo IFRS. Desceu mais um pouquinho, percebam que aqui a gente continua aí, começa a apresentar novamente um ativo, só que agora todo preenchido, né? Daqui para trás e daqui para frente e esburacado. Porque aqui eu tenho o plano de contas da legislação societária, então por isso eu tenho aqui disponível investimento a curto prazo, créditos comerciais de curto prazo, contas que não existem mais. Tá? Então, quando vocês forem fazer pesquisa aí de indicadores financeiros já pré-calculados aqui pela Economática, a gente vai chegar lá. Esses indicadores, no algoritmo deles, eles já estão preparados para essa mudança. Então, por exemplo, se vocês forem buscar uma dívida total líquida, é um indicador que a gente já deixa pré-calculado, e esse indicador, ele já vai se perguntar, eu tenho caixas e disponíveis, caixa equivalente de caixa para buscar? Tenho, então eu pego essa informação. Não tenho, então eu vou procurar disponível investimento a curto prazo, tá? Então, indicadores financeiros pré-calculados pela Economática, não precisa se preocupar com isso. Quando vocês terão que se preocupar com essa mudança no método contábil? Em 3 situações. Quando a pesquisa de vocês
for ultrapassado esse período de 2010 para trás, se a conta ela foi aí alterada nessa mudança, tá? Porque terão contas aqui, percebam que clientes de curto prazo, ele continua a ser preenchido de lá para cá sem problema nenhum, assim como ativo total, ativo circulante. Então essas contas eu não preciso nem pensar nisso aí. E também se eu for buscar contas direto aqui de demonstrativos financeiros que não sejam aí indicadores, né? Porque os indicadores já estão preparados aí para essa troca, tá? Então aí a gente tem aqui o ativo todo preenchido pela legislação societária, passivo, DRE, começando aí da receita bruta ainda, né? Atualmente ela é preenchida a partir da receita líquida. Descendo mais um pouquinho, a gente tem aqui a doar, a demonstração de origem e aplicação de recursos, tá? Acredito que muitos de vocês nem vão saber aí que demonstração é essa, porque ela foi extinta aí em 2007, tá? Mas a gente guarda a informação aqui também, tá? Caso vocês queiram utilizar aqui para fazer alguma pesquisa aí, acadêmica. Seguindo aqui para frente, a gente vai ter outras observações para fazer com relação a este relatório. Demonstração de resultado. As demonstrações de resultado, DRE e fluxo de caixa, ela vai ser inicialmente apresentada para vocês acumulando no exercício. Tá? Então perceba aqui que 2018 da Petrobras, eu tenho primeiro TRI, segundo TRI, terceiro e quarto. E aqui no primeiro TRI, vocês têm 74 bilhões de receita líquida operacional. Depois, eu tenho 158 bilhões, 257 bilhões no terceiro TRI, 350 bilhões praticamente no quarto e quase 80 bilhões aqui no primeiro trimestre de 2019. Então, o que houve aí na empresa para que ela passasse aí de 350 bi para 80 bilhões? A gente não teve uma queda catastrófica aqui na receita líquida operacional. O que acontece é que aqui a gente está apresentando para vocês acumulando no exercício. Tá? Então ele começa sempre a contar de novo do primeiro trimestre a partir do primeiro TRI do ano fiscal. Então aqui eu tenho 3, 6, 9, 12. Começa de novo. 3, 6, 9, 12. Sueli, eu quero ver o resultado aí de Petrobras isolado no último trimestre. Como é que eu faço? Vamos lá dentro dos parâmetros. E aqui a gente vai ter este quadrante aqui, demonstração de resultado. O default do sistema é esse aqui, acumulado no exercício. Se eu escolher esse aqui 3 meses e der OK, o sistema me jogou lá para baixo. Deixa eu subir aqui. Opa, foi. Então aqui a gente tem o resultado isolado agora de todos os TRIs. Tá? Então eu consigo garantir aqui que eu sei que é o resultado somente daquele trimestre. Percebam também que aqui a gente tem essa informação, origem dos dados. E se a gente analisar aqui 2018 novamente, nos 3 primeiros TRIs, vocês terão aqui a informação divulgado. Só um minutinho, gente, tomar uma água aqui que a garganta tá. Então, aqui nos trimestres a gente tem informação aqui divulgada nos 3 primeiros TRIs e no último a gente escreve aqui subtração. Por que isso aqui? Nos 3 primeiros trimestres, a empresa ela vai publicar as ETRs, que é o resultado isolado de cada TRI. No último trimestre, ela publica a DFP, que já é o acúmulo do ano fiscal inteiro. Tá? Então, a CVM no último TRI não obriga que a empresa publique o resultado fechadinho aí de outubro a dezembro. Ela já dá liberdade para a empresa publicar logo o acumulado do ano inteiro. E a empresa realmente não vai fazer, né? Porque isso gera custo de auditoria, de contabilidade, etc. E tal. Então, elas publicam os ITRs, né? O isolado TRI a TRI, nos 3 primeiros TRIs e a DFP no último. Como a gente é o espelho da CVM, para a gente trazer essa informação aqui isolada no último TRI, a gente precisa fazer uma subtração
da DFP para as 3 primeiras ITRs aí que a empresa publicou, tá? Então, a gente mostra aqui que isso é uma subtração, porque se eventualmente vocês tentarem bater essa informação aqui, vocês irão bater igualzinho na CVM. Agora, essa daqui não vai ser possível, tá? Porque realmente vai estar lá o acumulado de 12 meses. Para bater, vocês podem pegar o acumulado da DFP, subtrair, que é exatamente a conta que a gente faz aqui, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui com a DRE é lá buscar aqui, ó, demonstração de resultado acumulada aqui em 12 meses, tá? Aqui. Tanto para a DRE quanto para o fluxo de caixa, né? Aqui a gente já tem, no último trimestre, a DFP exatamente, né? Porque aqui o sistema vai trazer o acumulado do ano fiscal de 2018. Já aqui no terceiro trimestre, para a gente trazer esses 12 meses de resultado, a gente precisa pegar os 3 trimestres de 2018 e eu preciso pegar um de 2017 para ter esse acúmulo aí de 12 meses, tá? Agora, nesse daqui eu vou pegar 2 tris desse ano mais 2 do ano passado. Então, aqui a gente chama daqueles 12 meses móveis, que sempre acumula 12 meses aí para trazer isso daí para vocês analisarem crescimento constante, né? Calcular indicadores financeiros. Então, no último trimestre de cada ano vai bater, aliás, último trimestre de cada ano vai bater exatamente aí com o acumulado do exercício, enquanto que os demais aí vão invadir aí o resultado do ano anterior para ter esse acúmulo de 12 meses, tá? Como eu falei antes para vocês, clicou aqui, vai preparar um Excel, já vai baixar aí para vocês uma planilha de toda essa informação. Se eventualmente vocês não quiserem toda essa informação, Suelen, não quero toda a DRE para mim, importa só a conta aqui, receita líquida operacional, a despesa operacional, o EBIT e que mais? Imposto de renda e contribuição social. Vai selecionando nessas caixinhas aqui à esquerda, não clica aqui ainda, tá? Vai lá dentro dos parâmetros e aqui dentro você terá este quadrante aqui, ó. Mostrar os itens, somente os marcados e também somente os não marcados. Vou colocar aqui, ó, somente os marcados, dou OK. O sistema restringe aí só para as contas que me interessam e agora a gente consegue criar um PDF, aliás, um PDF, um Excel só realmente dessas contas aí, não preciso carregar toda aquela planilha pesada com que não vai me interessar realmente, tá? Vou voltar lá para os parâmetros e trazer novamente todas as contas, mostrar todos os itens. Aqui a gente tem ainda esse opcional aqui, ó, de mostrar balanço das seguintes datas. Por exemplo, se interessa para vocês só o fechamento de cada ano fiscal. Posso escolher aqui só o quarto tri, dou OK, que o sistema me traz aí o fechamento ano a ano. Então, tenho aqui 2008, 10, aliás, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Como o balanço é uma foto aí do patrimônio da empresa, a gente está vendo exatamente o fechamento de cada ano fiscal. Quando a gente desce aqui para o resultado, a gente deixou aquele opcional lá de acúmulo de 12 meses. Como a gente está com um quarto tri de cada ano, percebam que a gente está com divulgado, então é exatamente a DFP, né, de resultado aí, o acumulado do resultado da empresa de cada ano também. Então também estou aqui representando o resultado de cada ano da Petrobras. Deixa eu ver. Que mais aqui nos vários parâmetros, a gente também tem ainda como trazer uma análise vertical e horizontal que a gente costuma utilizar aí na contabilidade. Tá? Então aqui vocês vão achar até muito fácil fazer agora a análise vertical e horizontal. Essa daqui, em percentual do total, é a análise vertical, que a gente já deixa pronto. Posso aqui acumular mais casas decimais até a sexta casa. Tá? Vou colocar 2 aqui para dar exemplo aí para vocês. Dou OK. O sistema ele já prepara todo esse demonstrativo em análise vertical. Tá? Então, eu estou olhando aqui o ativo totalizado, né, o total do ativo, mostra em percentual quanto cada conta equivale desse ativo. Mesma coisa aí para o passivo, mesma coisa aqui para a DRE. Tá? Então, aqui em 2012, de 100% de receita líquida operacional gerada no acúmulo de 12 meses,
Ou seja, no acumulado do ano, exatamente aqui 2012, eu tive um custo de 74%, uma receita de 14%, um EBIT de 11% e no final um lucro líquido aqui de 7,53%. Assim como essa análise vertical, a gente também pode solicitar uma análise horizontal. A análise horizontal vai ser essa variação percentual aqui em N meses. Aqui eu consigo determinar qual que é a quantidade de meses que o sistema vai utilizar como parâmetro para me dar essa variação. Eu vou colocar aqui o exemplo de 12 meses. Dou OK. Agora eu não estou olhando mais a conta com relação ao total de receita gerada, e sim a conta com relação a ela mesma 12 meses antes. Aqui em 2014 eu tenho um crescimento de 10% na receita líquida operacional contra 12 meses antes. Como eu estou vendo isso em escala anual, eu estou vendo 2014 contra o ano imediatamente anterior, 2013. Então, no acumulado aqui desse ano, a gente teve um crescimento aí de 10% contra o ano anterior. Tá? Dependendo da escala e do acúmulo de exercício que vocês tiverem, aí essa interpretação aí vai ser um pouquinho diferente. Tá? Bom, se alguém tiver alguma dúvida aí dessa parte, gente, podem se manifestar, senão a gente vai passar aí para o relatório de cotações, tá? Vamos lá. Seguindo, a gente tem aqui a parte de cotações, aonde a gente vai encontrar aqui o histórico de negociação aí do ativo na B3. Tá? Então, diariamente a gente vai trazer aqui a quantidade de negócios, quantidade de títulos, o volume financeiro e as métricas de preço da negociação aqui da Petri 3. Tá? Então, aqui, antes lá em demonstrativos, a gente estava olhando só para a empresa, né, o resultado aí da empresa como um todo. Aqui a gente está olhando para a negociação do ativo em si. Aqui a gente vai ter em parâmetros alguns opcionais também de mexer aí com esse relatório. Então eu posso aqui restringir a faixa de datas, posso trocar a escala, então estou vendo se escala diária, posso trocar para semanal, mensal, trimestral. Dias em branco são os dias aqui em que não houveram pregões. Então, por exemplo, se você estiver olhando para um ativo pouco líquido, que não teve negociações em vários dias, serão aqui os dias em branco. Feriados também serão dias em branco. Se eu quiser tirar esses dias em branco, eu destico aqui, dou OK. O sistema vai omitir esses dias aí para mim, vai me mostrar realmente só os dias em que possuem dados aí para a gente analisar. Ajuste de proventos. Inicialmente aí a série histórica desse papel ela já está completamente ajustada por todos os proventos, né, normalizada. Ou seja, estou incluindo já ajuste de grupamento, bonificação, dividendos, juros sobre capital próprio, todos os proventos. Vocês terão outros opcionais aqui, tá? Então nessa daqui a gente está com todo o ajuste. Eu posso aqui retirar o ajuste de dividendos, entenda aqui como dividendos, juros sobre capital próprio também. E aqui não, a gente consegue retirar completamente o ajuste de todos os proventos. Então aqui eu ajusto por tudo, aqui eu não ajusto por nada. E aqui é o meio termo, né? Eu ajusto, porém não para dividendos e juros sobre capital próprio. Nesse opcional aqui embaixo a gente consegue trocar a moeda, né? Como a gente fez lá com os demonstrativos. Posso ajustar pela inflação, trazer isso em dólar, em euro, com relação ao índice, em relação ao Ibovespa, CDI. E começando em 100. Começando em 100, a gente consegue colocar em base 100 essa informação e ver uma variação percentual de forma clara. O que seria isso? Se, por exemplo, a gente quiser ver a variação aqui da cotação de Petri 3 do início do ano, então do início aqui de 2020 até hoje, do OK. Coloco então aqui começando em 100, do OK. Se eu subir esse relatório lá para cima, o sistema me restringe ele aqui ao início, né, primeiro dia útil aí de 2020. E se eu tivesse aqui o equivalente a R$100 de Petrobras no início do ano, esses mesmos R$100 equivalem hoje a R$57,40. Tá? Então a gente consegue ver aí uma queda percentual de 43%
aproximadamente desse ativo, tá? Da queda nominal dele aí. Então, é basicamente para isso que serve aí essa base 100. Né? Dá para a gente criar gráficos aí de performance relativa entre vários índices, ações e assim por diante. Tá? Trocou o ativo aqui, o sistema vai apresentar os dados para esse ativo. Então, quero ver negociação de um fundo imobiliário. Coloco aqui o TRNT, por exemplo, ele já altera aqui as informações para esse fundo. Quero ver outra ação, Cielo, por exemplo. Seleciono a ação, dou OK e aqui já tenho a informação aí para esse ativo. Tá? Seguindo. A base 100 é sempre uma data específica. A base 100 é você que determina a data que ela vai... Mas é uma data. Eu não posso pegar uma média de um período, por exemplo, como base 100. Não, aqui dentro dos parâmetros você precisa determinar uma data realmente. Tá bom? Obrigado. Imagina. Seguindo, a gente tem aqui empréstimos de ativos. Aqui eu vou passar rapidinho, acredito que não seja muito foco aí de vocês, tá, gente? Mas só a título de curiosidade, aqui dentro do sistema a gente acompanha o mercado de BTC, tá? O mercado de aluguel das ações. Então, nessas 3 primeiras colunas, a gente traz os contratos em aberto, ou seja, o que tem a vencer acumulado aí de aluguel desse ativo aqui, Cielo 3. Tenho aqui, a partir dessa coluna, os contratos negociados no dia. Então, quanto naquele exato dia, a gente teve aí de títulos negociados, contratos, volume financeiro, aqui a taxa mínima, média e máxima do doador ao ano, essa taxa, tá? Mínima, média e máxima do tomador, né, de quem estava pagando pelo aluguel e apostando na queda aí desse ativo. Tá? Seguindo, a gente tem aqui próximo relatório, proventos. Aqui a gente vai encontrar todos os proventos que ocorreram na empresa. Aqui a gente tem a data anterior ao exercício, tá? A data X-1. Essa data aqui não é a data de pagamento do provento, não é a data de divulgação, é a data anterior ao exercício. A data em que o acionista ele passou a ser impactado aí por esse provento, né, a ter direito ao recebimento desses dividendos, do seu capital próprio e assim por diante. Cada provento vai ter a fórmula específica aqui para que a gente transforme ele aqui nesse fator que será aplicado aí na série histórica para ajuste. As fórmulas a gente apresenta aqui em cima nessa interrogação. Então, tenho aqui a fórmula de cada um deles. Esse cifrão aqui, ele me mostra que isso é dólar. Aliás, ele não está apresentando dólar aqui, tá? É exatamente o contrário. Isso aqui identifica pra gente que é só a moeda original. Se vocês olharem aqui em cima, está apresentado aí em real, tá bom? Seguindo, a gente tem aqui quantidade de ações. Então, vocês terão acesso aqui à informação do quanto de ações que a empresa tem emitida. No caso aqui, se eu colocar a Petrobras novamente, se ela só tem uma ação a negociar. Perceba que eu não estou olhando aqui mais para o ativo Petri 4, tá? A gente está com as informações da empresa. Então, aqui eu tenho o total da empresa, aqui, total de ações preferenciais e ordinárias que a empresa tem. Então, já está misturando aí Petri 4, né, que é a ação aí preferencial, com a Petri 3 ordinária. Então, temos aqui, todo final de trimestre, a empresa vai publicar o quanto que ela tem de ações emitidas, o quanto que mantém, e o quanto disso está ela frente, e o quanto que ela mantém em tesouraria. Aqui, se houver algum evento no decorrer aí do tempo aqui, a gente vai ter um destaque dessa informação aqui dentro do relatório, porque esses eventos aí, eles vão provocar essa mudança aí na quantidade de ações. Eles precisam entrar aqui na data exata de ocorrência para a gente fazer ajuste na série histórica e também permitir o cálculo de indicadores da forma correta, né? Então, indicadores bem sensíveis a isso, como lucro por ação, por exemplo. Então, a gente tem aqui uma colocação de novas ações a mercado,
passou aí essa quantidade de ações para essa nova quantidade, a gente entra com essa informação aí para justificar também essa variação aí das ações da empresa no mercado, tá? Seguindo, temos aqui o relatório de acionistas. Aqui dentro em acionistas, vocês também terão as informações aqui voltadas para a empresa e não para o ativo, tá? Então aqui perceba que eu tenho com voto, sem voto, então eu já estou olhando tanto para preferencial quanto para ordinária, por mais que eu esteja aqui com a Petrobras, com a Petri 4 selecionada. Então aqui vocês terão realmente quem tem mais de 5% do total de ações em outstanding aí da empresa. A CVM obriga a publicação dessa informação aí pelas empresas. Pode ser que tenham aqui algumas empresas que vão publicar quem tem a menos, por exemplo, Magazine Luiza faz muito isso. Então, só abrir ela aqui, ó. Tem aqui vários players aí que tenham menos do que 5%, mas aí é uma questão opcional da empresa, tá? Obrigatório vocês encontrarem quem vai ter mais de 5%. Aqui embaixo, onde não tem nenhum percentual publicado, são os históricos, tá? Então, se vocês quiserem saber quando que o Alaska Black tinha aí, quando a Alaska Investimentos tinha um percentual aí publicado em Magazine Luiza. Vai rolando essa barra de rolagem lá para trás, até o ponto que vocês chegam aqui em 2017 e acha esse 5,3%. Quer dizer que a Alaska não tem mais ações de Magazine Luiza? Não. Tá? Isso daqui só mostra que ele ultrapassou esse 5%. Inclusive, a Alaska tem Magazine Luiza na carteira, só não está ultrapassando esse percentual aí para que seja publicado isso através desse relatório, tá? Outra informação também utilizada aqui é o free float, percentual aí das ações que estão realmente circulando aí no mercado secundário, né, que não está na mão de nenhum controlador. Seguindo, esses dois relatórios serão voltados aí para a base de fundos. A composição da carteira, a gente vai conseguir estudar a alocação da carteira de um fundo, estratégia de alocação, quais são os ativos que ele compra, se ele está aumentando, diminuindo posição em um ativo. Fundos que têm esse ativo, o sistema ele vai fazer um movimento inverso, ele vai fazer uma varredura na indústria de fundos e eu consigo pesquisar quem tem Magazine Luiza na carteira, quais são os fundos que estão comprando, quais são os outros fundos que compram cotas do fundo Alaska, quem tem na indústria de fundos o título público específico, ou a debênture X, ou o fundo imobiliário X, tá? Dá pra gente fazer essa pesquisa aí. Não vou me aprofundar aqui nessa parte, porque não é o nosso foco e toma um tempinho aqui também, tá? Se for aí a necessidade de vocês, a gente volta a conversar, só aí focando na parte de fundos. Notícias não serão notícias da mídia, tá, gente? Serão fatos relevantes aí publicados na CVM, da B3. Então, se vocês clicarem aqui nesse link, vocês serão redirecionados aí para o site da CVM, da B3, para já ler aquele determinado fato relevante aí. Pronto, então passamos aqui pela base de dados, tá? Onde a gente recepciona as informações novas aí do sistema. O resto do sistema, eu não tenho mais informação nova, tá? Todo o resto do sistema é feito em função aqui desses dados. Então, em indicadores, a gente vai ter aqui os indicadores pré-calculados, divididos em 3 categorias diferentes. Os indicadores financeiros vão buscar contas aqui de demonstrativos financeiros para relacionar elas e calcular indicadores. Por exemplo, EBITDA, ROI, ROIC e assim por diante. Vou abrir aqui para a gente conhecer eles. Aqui dentro dos parâmetros, eu vou trazer só do balanço consolidado para a gente enxergar melhor aí. Então aqui eu vou ter, parece muito aí com o perfil aí, né, com a estrutura aí dos demonstrativos, tá? Então tem aqui tri a tri, os meses aqui já anualizados, tá? Então 12 meses móveis aqui já acumulados, dados por ação já pré-calculados aqui pra gente, estrutura de capital, olhando aí para a dívida da empresa. Descendo aqui um pouquinho, a gente tem liquidez, ciclo, rentabilidade e outros. Então, aqui, ao ladinho de cada indicador, a gente vai ter a fórmula utilizada aí para o cálculo deles,
Tá? Então, vocês podem tirar a dúvida aqui para utilizar o indicador ou não. Vai ser possível vocês criarem o próprio indicador aqui dentro da ferramenta também, ou também extrair a base de dados aí e trabalhar ela no Excel. Tá? Assim como esses indicadores financeiros, a gente tem os indicadores de mercado pré-calculados, e aqui a gente vai ter o insumo preço como uma variável aí desse cálculo, por isso, como o preço se varia aí todos os dias, a gente vai ter também uma atualização diária aí desses indicadores. Aqui eu tenho acúmulo de 12 meses também para cálculo, e aqui eu tenho a fórmula também ao ladinho aí de cada indicador. Tá? Voltando, a gente tem aqui os indicadores técnicos. A gente não vai ter um relatório desse pré-calculado para os indicadores técnicos, porque eles terão uma complexidade maior no cálculo, tá? Mas vocês vão conseguir buscá-los todos aqui através de ferramentas básicas. A gente apresenta a fórmula dos indicadores técnicos aqui fora do menu. Vai ser aqui, mais precisamente nessa interrogação, dentro aqui de Quick Guide. Vou clicar aqui nesse link. E aqui eu tenho fórmula dos indicadores, tá? Esse link te redireciona aqui para o site da Economática. E aqui dentro da fórmula dos indicadores, a gente já consegue abrir aqui como que a Economática está calculando aqui a volatilidade. Clico aqui e já tenho apresentado aqui a vol, como é calculada a fórmula, a explicação aqui dos ativos dos componentes da fórmula, bibliografia e assim por diante, tá? Voltando aqui para Economática. Passamos aqui essa metade do sistema à direita, onde a gente estava olhando só para a Magazine Luiza, só para a Petrobras, só para a Cielo. Agora a gente vai entrar aqui em ferramentas básicas, onde a gente vai conseguir criar aí as consultas já para vários ativos simultaneamente. Só um minutinho, gente, só vou tomar uma água e a gente já continua aqui. Voltando aqui em ferramentas básicas. Vamos começar aqui pelo Screening, que eu acredito que será a ferramenta mais importante aqui dessas ferramentas básicas. É quem vai permitir que a gente já faça aí comparativos entre vários ativos simultaneamente, crie a amostra aí dos ativos que a gente tem interesse em analisar. Tá? Então eu vou clicar aqui no Screening. Percebam que o sistema ele me dá várias abinhas aqui, com tipos de ativos diferentes. Então, se vocês quiserem analisar ações, pode vir aqui na aba Ações, pegar esse básico, que o sistema já faz um pré-filtro aí, focado aqui apenas nesse tipo de ativo, tá? As ações ativas da B3. Fundos, traz todos os fundos, então ele traz um atalho aí de filtro já para vocês, tá? E debaixo desse básico, a gente já vai ter aqui uma galeria de arquivos de análises prontas que vocês podem explorar depois aí, tá? Mas hoje eu vou começar aqui em todos os ativos, nesse screening sem filtros, para vocês entenderem bem como que vai ser essa mecânica aí de criar esses filtros desde o zero. Então vou abrir aqui o screening sem filtros. No screening sem filtros, o sistema ele me traz todos os meus ativos da base de uma vez. Tá, gente? Então, eu não cheguei a comentar aí com vocês, mas a gente tem os dados históricos, né? Aliás, eu falei para vocês que a gente tem os dados históricos, e a gente vai ter os dados históricos, inclusive, dos ativos já cancelados, tá? Então, ações, fundos já cancelados, a gente mantém todo o histórico, e nesse screening sem filtro, ele está me trazendo ação ativa e cancelada, fundo ativo e cancelado, debenture, índice, fundo imobiliário, tudo misturado realmente. Aqui vai funcionar como se fosse uma tabela dinâmica do Excel, tá? Onde a gente vai trazer informações aí para esses ativos que a gente tem aqui à esquerda, e depois a gente vai fazer um filtro para que sobre aí só realmente quem a gente está buscando analisar. Então vamos supor, eu vou criar aqui
um screening de ações ativas da B3. Para eu criar um screening que vai me trazer as ações ativas da B3, eu tenho que trazer essas 3 informações. Quem é a ação? Então eu tenho que trazer aqui o tipo de ativo, quem está ativo e cancelado, então eu tenho que trazer a informação que me diz isso, e a bolsa para eu conseguir filtrar por B3. Tá? Então vamos lá, vou criar aqui uma coluna, vou vir aqui em dados cadastrais, percebam que o sistema ele já abre aqui para a gente todos aqueles relatórios de base de dados que a gente acabou de explorar em indicadores. Tá? É como se a gente estivesse indo lá da metade do sistema para a direita, entrar naqueles relatórios e buscar essa informação. Então, eu vou lá, dados cadastrais. Aqui nessa telinha do meio, sempre selecionem o tipo de ativo que vocês estão buscando analisar. Tá? Então, eu quero ações, ele já me dá todos os dados cadastrais pertinentes a esse ativo. Então, aqui eu vou buscar das ações. E eu quero o tipo de ativo. Seleciono aqui, dou OK. E legal, o sistema já me traz aqui todos os tipos de ativos. Depois eu posso aqui criar uma coluna e trazer aqui quem está ativo ou cancelado. Então, dados cadastrais, das ações, eu quero saber quem está ativo e cancelado. Seleciono essa informação, dou OK. Agora eu quero trazer a informação de bolsa. Então, eu vou criar a coluna, dados cadastrais das ações, e eu vou trazer a bolsa barra fonte do OK. Beleza. Trouxe essas 3 informações. Não fiz filtro nenhum, né? Então continuo com a mesma quantidade de títulos na amostra. Criar a coluna simplesmente não define mostra, tá? Para a gente definir, a gente vai fazer o filtro. Para isso, eu clico o botão direito em cima da coluna e a gente vai vir aqui, ó, inserir filtro baseado nessa coluna. Aqui a gente vai ter essa telinha de filtro e a lógica aqui do filtro vai ser sempre tipo, coluna que eu previamente criei, né, condicional, o que me interessa. Então, na coluna tipo de ativo, eu quero que o sistema me mostre só que for igual à ação. Tá? Se vocês quiserem analisar os BDRs, eventualmente, eles estão identificados aqui como ADR, tá, gente? Por mais que sejam BDRs, vocês vão identificar aqui como ADR, e o país sede da empresa vocês colocam de outros países. Tá? Então, ADRs aqui, aliás, depois eu faço um exemplo aqui para vocês verem como identifico o ADR, mas basicamente o tipo do ativo vai ser ADR e a bolsa Bovespa. Tá? A bolsa do Brasil aí, que vocês vão conseguir ver todos os BDRs que estão aqui listados. Tá? Mas para a gente fazer esse primeiro exemplo, eu vou trazer aqui somente as ações, tá? Porque senão aí acaba que vai ficar um pouquinho complicado de trazer informações diferentes aí de empresas estrangeiras, mas eu já mostrei o exemplo para vocês. Então, eu vou trazer aqui somente ações. Na linha de baixo, eu já vou fazer o filtro das demais colunas que eu criei, tá? Não preciso ficar fazendo filtro de uma coluna por vez. Já venho aqui, ó, em ativo barra cancelado, só quero que apareça aí para mim quem está ativo. E da bolsa barra fonte, eu só quero quem for Bovespa, tá? BMF é um nome antigo, pode ignorar, tá? NA são as empresas aqui dentro da base que vocês que não estarão na bolsa, tá? Not available é aqui essa sigla. Vocês conseguem acesso aqui a demonstrativos financeiros dessas empresas que são obrigadas a publicar esses demonstrativos pela CVM, eventualmente aí porque são SAs e emitem debêntures no mercado, por exemplo, mas que não têm o capital aberto, tá? Dá pra gente trazer essas empresas aqui também, mas no caso eu só quero ver quem tá com o capital aberto. Então, Bovespa, dou OK e dou OK aqui embaixo. Pronto, o sistema então restringiu aí pra gente a 531 ações ativas da B3 nesse momento. Essas 3 informações são iguais para todo mundo. Foi até exatamente o que a gente solicitou que o sistema fizesse, mas elas não têm mais nenhum efeito comparativo aqui na nossa amostra. A gente pode ocultar essas colunas com o botão direito. Eu posso vir ocultar coluna, ocultar coluna, ocultar coluna.
Se eventualmente vocês quiserem reexibir alguma coluna, só vir aqui ó, nos 3 tracinhos, mostrar ocultar colunas, selecionar a coluna que eu quero exibir e dar OK, que aparece aqui para mim novamente. Mas eu vou ocultar aqui. E aqui então estou com todas as ações ativas aí negociadas na B3. Se a gente for fazer uma análise fundamentalista, por exemplo, vocês querem fazer então o valuation aí dos dados de fundamentos da empresa. Pode atrapalhar manter todas as classes que ela emite, tá? Porque se eu criar aqui coluna e trouxer aqui um dado de fundamento, demonstrativos financeiros, o ativo total, por exemplo, der OK. O ativo ele vai ficar se repetindo por todas as classes, né? Porque até porque essa informação é da empresa e não da classe que ela está emitindo. A gente vai ter uma forma aí de resolver isso aqui dentro desse funil, tá? Vocês terão aqui, ó, essa opcional, mostrar apenas uma classe por empresa, a de maior volume no último mês. Aqui o sistema ele vai enxergar aí a classe mais líquida, por consequência, ele vai trazer uma linha por empresa e vai resolver aí para a gente fazer essa análise comparativa de fundamentos, tá? Porque a classe mais líquida é uma só, né? Então, por isso, uma linha só por empresa. Inclusive, essa classe aqui já nem interessa mais, eu posso clicar com o botão direito, ocultar, e sobrar aqui só o ativo total de cada uma das empresas. Aqui o ativo total, eu posso também ordenar de forma decrescente, criar um ranking, né? Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a empresa com maior ativo da B3. Clico com o botão direito, ordeno aqui de forma decrescente, e aí o sistema já vai fazer essa ordenação aí para mim. Aqui no topo, eu consigo subir então aqui e ver que a empresa com maior ativo atualmente é o Itaú Unibanco com 2 trilhões, seguida aí por Banco do Brasil, Bradesco e assim por diante, tá? Suelen, quero fazer uma análise de um determinado setor. Vamos então trazer uma classificação setorial. Crio uma coluna, venho aqui em dados cadastrais, das ações, escolho aqui o setor, Nike, Bovespa, qualquer segmento aqui, por exemplo, vou escolher aqui subsetor da Bovespa. Dou OK. E daí o sistema já apresenta aí pra gente essa classificação setorial. Eu posso aqui tanto ordenar por setor, botão direito, ordenar de forma crescente, decrescente, que ele agrupa aqui as empresas, setor a setor pra gente. Como eu também posso filtrar, né, e sobrar só as empresas que eu quero aí analisar. Aqui, dentro do filtro, então você pode entrar aqui, né, assim como clicar aqui, inserir filtro baseado nessa coluna, como entrar aqui, vai para o mesmo lugar. Eu vou buscar aqui subsetor da Bovespa, só quero analisar, por exemplo, o segmento de energia elétrica. Seleciono ele aqui, poderia acumular outros setores também para eu analisar, mas eu vou deixar um só aqui para dar de exemplo, dou OK. E dou OK aqui embaixo. Pronto. Aí aqui o sistema restringiu então para a gente a 39 empresas que fazem parte aí do segmento de energia elétrica a partir da classificação aqui subsetor Bovespa. Quero continuar trazendo agora as informações aí de fundamentos da empresa. Vou criar a coluna, vou vir aqui em demonstrativos financeiros. Percebam, gente, que aqui vocês terão formatos de balanço diferentes. Tá? Então, FDIMOB é fundos imobiliários, então para a empresa que pode ignorar esse daqui. E aqui a gente tem indústria, bancos e seguradoras. Indústria é o formato aí do FRS, como a gente bem conhece. Bancos bancos, né? Bancos aí vai seguir o formato do BR-GAAP, né? Do Banco Central. Seguradoras vai ter o formato de balanço específico delas também. Tá? Então, tomem cuidado quando vocês estiverem com esse segmento financeiro aí na amostra de vocês. Tá? Porque algumas contas serão diferentes para esse segmento. Então, se eu estou aqui com a minha amostra de indústria e comércio, né, que está trazendo aqui somente as empresas de energia elétrica, eu
posso aqui buscar uma conta qualquer desse formato aqui de indústria e comércio que eu não vou ter problema. Agora, se eu trouxer alguma conta, eventualmente, que seja do formato de bancos aqui, ativos financeiros, por exemplo, e der ok. Não vai preencher nada para mim, tá? E a recíproca aqui também é verdadeira. Se vocês tiverem com aqui uma amostra de bancos, uma amostra aqui do segmento financeiro, e eu tentar trazer uma conta que seja específica do segmento de indústria, também não vai aparecer nada, tá? Então, vou vir aqui, alterar parâmetros dessa coluna, e vou alterar aqui, eu vou lá em demonstrativos, e vou trazer uma conta aqui de indústria. Tá? Então, cuidado aí com esse segmento financeiro, se for possível, segmenta a amostra de vocês, sempre para tirar esse segmento e analisar ele no detalhe. Se não for possível, lembra que se eventualmente uma conta que vocês trouxerem não preencher para uma empresa, pode ser que seja essa questão aí do formato de balanço, tá? Então a conta para aquela determinada empresa de um segmento vai ser diferente, né? Vai ser uma conta de um nome diferente, realmente. Então, vou aqui, ó, indústria e comércio, já tenho aqui todo o ativo aberto para mim, contas e subcontas, passivo, DRE e fluxo de caixa. Então, aqui na DRE, eu vou ter aqui, por exemplo, quero receita líquida operacional. Clicou aqui na conta, sempre que vocês forem trazer informação aí numérica, o sistema ele vai dar essas duas abinhas, que é definição simples, tem poucos opcionais. Na definição avançada, eu vou ter mais opcionais de como trazer essa receita líquida. Então, eu posso trazer aqui do balanço consolidado ou não, acumulando aqui no exercício ou do resultado isolado de cada trimestre, da informação mais recente ou de um período específico, ajustada pela inflação. Então, aqui eu tenho os opcionais aí de troca, como essa informação vai ser preenchida. Eu recomendo sempre que vocês entrem aí para garantir para o sistema trazer exatamente o que vocês querem. Dou ok e já tenho aqui a receita líquida operacional mais recente acumulada no exercício. Vou pedir para vocês tomarem cuidado com esse default do sistema aqui de trazer as contas de resultado. Tá? Então, não precisa se preocupar com isso quando for informação de balanço, de cotação de fechamento, informações aí do ativo em si, né, negociação em bolsa, volume negociado, nada disso. Só realmente quando for conta aí de DRE e fluxo de caixa, que tem essa questão de acúmulo no exercício. Por quê? Aqui o default do sistema está trazendo a receita mais recente, que pode ser diferente entre as empresas, e vai acumular no exercício. No exercício também pode variar de acordo com a receita mais recente. Por quê? Por exemplo, a Light, ela pode ter já publicado o terceiro trimestre de 2020, enquanto que a Transpaulista não. E aí, o que o sistema interpreta como a receita mais recente? A última disponível. Então, a Light, se ela já publicou, ele vai trazer a receita até 30/9 de 2020 e vai acumular no exercício. O sistema vai olhar e falar, beleza, ela publicou aqui terceiro tri, então eu tenho 3 tris nesse exercício para acumular. Vou acumular 3 trimestres. Já aqui, ele vai olhar, tá bom, ela publicou até 30/6, eu tenho 2 para acumular no exercício, então é isso que eu vou acumular. E vocês vão acabar comparando aí resultado de 9 meses contra 6. Então, isso pode prejudicar a análise comparativa de vocês. Como é que eu sei isso? Se eu criar uma coluna aqui e trouxer aqui, por exemplo, de demonstrativos financeiros nos principais itens, que são as contas aí recorrentes de solicitar, eu tenho aqui a data do balanço. Data do balanço eu vou criar mais recente, realmente, dou ok. E o sistema traz aqui para mim o último balanço publicado aí para essas empresas. Então, veja que Energias BR já publicou o terceiro tri. A Light não, a Transpaulista não, agora a Coelba já. Então, a gente está aqui com 3 trimestres, 3 trimestres, 2 trimestres, 2 trimestres. Como é que eu resolvo isso daí, então? Vamos alterar os parâmetros aqui, botão direito, e aqui dentro a gente vai deixar, na verdade assim,
dentro aqui desse definição avançada, eu peço que vocês troquem, nunca deixem aqui informação mais recente acumulada no exercício, tá? Porque ele deixa aí muito aberto para o sistema interpretar, tá? Então, pode escolher qualquer outra opção, tá? Só não essas duas aqui em conjunto, principalmente nesse momento em que está tendo lançamento de balanços aí no mercado. Então aqui, se eu restringir, deixar mais recente e colocar 3 meses, ele vai me trazer o último trimestre para todo mundo. E aí não tem problema, se a Energias BR está me trazendo o último trimestre de setembro, enquanto que eu estou olhando aqui para a Light lá em junho. Aqui, pelo menos, eu vou estar comparando resultado apenas de um trimestre, né? O mais recente para cada empresa, de acordo aí com a sua publicação. A mesma coisa 12 meses. Se eu escolher aqui 12 meses de acúmulo, eu vou garantir que todo mundo tenha 12 meses de acúmulo de resultado. Pode não ser no mesmo período? Pode não ser. Mas vai estar aqui com 12 meses de acúmulo. Ah não, Suelen, eu quero garantir que todo mundo esteja aqui com o resultado de setembro de 2020. Então aí você pode aqui trocar a informação mais recente, colocar aqui em setembro de 2020, e aí qualquer opção dessa, a partir do momento que você sai da informação mais recente, qualquer uma aqui embaixo vai funcionar. Se eu colocar aqui no exercício, por exemplo, da OK, ele já está me restringindo a somente as empresas que já fizeram a publicação. Então eu restringi aqui a data, e eu tenho aqui o acumulado no exercício, que é só para quem já fez a publicação aqui do terceiro TRI. Ou a outra opção aí que eu falei para vocês, alterar parâmetros, e eu posso deixar aqui a informação mais recente, mas daí eu troco no acumulado no exercício para qualquer outra dessas duas opções. Tá? Então, quero acumulado de 12 meses, dou aqui. Ele traz o acumulado que tem disponível para todo mundo. Pode não ser, né, o mesmo período, mas vai trazer 12 meses para todo mundo. Então, lembra que só não deixa essas duas aqui junto, tá? Principalmente agora que a gente tem aí esse lançamento aí de balanços. Perfeito. Então, dito isso, a gente pode continuar aí criando colunas aí de novas informações. Eu quero agora lucro líquido. Venho aqui em demonstrativos, indústria e comércio. Vou lá buscar na DRE o lucro líquido. Eu tenho aqui DRE, lucro líquido. Se vocês já souberem o nome da conta que vocês querem fazer, não precisa sempre fazer essa volta toda aqui, tá? Você pode vir aqui nesse localize e digitar. Facilita você digitar as 3 primeiras letras de cada palavra. Tá? Tem palavras aqui que serão... como é que fala? Resumida, né? Eu esqueci a palavra aqui. Mas elas serão aqui diminuídas, então com as 3 primeiras letras vocês acham mais fácil. Então aqui eu venho aqui no lucro, no relatório que eu quero. Então o lucro líquido aqui, demonstração de resultado. Só vejam aqui embaixo se está vindo aqui do balanço que vocês buscam, tá? Então indústria e comércio Brasil, beleza, é isso que eu quero. Por exemplo, se eu tentar aqui algumas outras, vai que a minha base tem empresas aí de tudo quanto é país, mas aqui, ó, tá vendo? É a indústria do Chile, se eu tentar trazer, ele não vai preencher nada para mim. Entre em definição avançada, parametrizo, vou criar aqui o acumulado de 12 meses, ok, já tenho o lucro aí de 12 meses. Depois a gente pode... Oi? Se a gente quiser pegar, por exemplo, os últimos 5 anos fechados, 2019, 18, 17, 16, eu tenho que selecionar um por vez, por exemplo, um lucro líquido. Dá pra gente fazer... Selecionar conjunto? Dá pra gente fazer isso aqui pelo screening, mas a ferramenta que vai ser melhor pra gente fazer isso é o Matrix, que a gente vai entrar nela aqui em seguida desse relatório, tá? Mas já mostrando pra você como seria aqui no screening pra você fazer, você viria aqui, ó, criar coluna. Então, eu vou trazer aqui, ó, lucro líquido, definição avançada, e aqui você tem essa opção, tá vendo? Ó, selecionar várias datas. Então, eu vou parametrizar aqui para trazer o acumulado de 12 meses e vou selecionar várias datas. Aqui ele te dá, ó, eu quero trazer o acumulado aí dos últimos 5 anos. Então, dezembro de 2015, 16, 17,
18, 19 e só. Dou OK. Perceba que ele mostra aqui as últimas 6 datas. 6 datas? Porque ele tá trazendo a mais recente aqui também. Vou esticar ela aqui. E dou OK aqui embaixo. Tá vendo que ele já vai trazer então aqui o acumulado de receita. O lucro líquido deu ruim aqui. Mas o que eu fiz aqui? Acho que eu selecionei o lucro líquido errado. Tá. Eu acabei de falar e selecionei o lucro líquido errado. Espera só um pouquinho. Vou deletar essas colunas aqui. Com delete vocês conseguem deletar a coluna. Vou colocar aqui lucro líquido. Acho que eu trouxe aí o lucro líquido da Argentina. Tá. Beleza, então eu vou fazer aqui de novo. Lucro líquido de várias datas diferentes. Dezembro 2015, 17, 18, 19 e OK. Aí, seleciono 5 datas e dou aqui embaixo. Agora sim, que eu trouxe a conta aí que era um formato de balanço aí diferente, realmente, tá? Mas aqui ele já traz de uma vez, mas eu vou mostrar em seguida aqui o Matrix para vocês. Ele vai ser bem mais bacana aí para tirar essas séries históricas, tá? Tá bom, muito obrigada. Imagina. Seguindo aqui, gente, então a gente poderia trazer aqui mais informações informações aí de demonstrativos, cotações, quando vocês estiverem analisando a ação em si, né? E aí vocês podem vir aqui ações e outros, buscar o fechamento, a abertura, mínimo, máximo, médio, volume negociado e assim por diante. Informações do mercado aí de BTC, quantidade de ações que a empresa tem outstanding, tesouraria, proventos, acionistas, quem são os principais acionistas, quanto em percentual que eles possuem, composição da carteira aí voltado para fundos, e a gente já chega aqui em indicadores. Tá? Indicadores financeiros, eu venho aqui em indústria e comércio, é como se aquele relatório lá de indicadores se abrisse aqui para mim. Então eu posso trazer aqui o da expressão, estrutura de capital, liquidez, ciclo, rentabilidade e outros. Se eu quiser o ROI, por exemplo, eu clico aqui no ROI do patrimônio médio, definição avançada, já tenho aqui o default do sistema trazer, se quiser alterar, pode alterar, se não, dou OK. Percebam que aqui o default do sistema para indicadores financeiros já é acumulando 12 meses, tá? Então esse default aqui já não me preocupa para essa questão de acúmulo no exercício, tá? Só realmente informações que vierem aqui de demonstrativos financeiros da DRE e fluxo de caixa. Balanço não vai prejudicar tanto aí a comparação de vocês. Dou OK. E já tenho aqui o ROI. Quero ver dessas empresas, qual que é a empresa com maior ROI. Botão direito, ordeno de forma decrescente. Qualquer coluna será aí possível da gente fazer esse tipo de ranqueamento. Posso continuar. Quero trazer a dívida total líquida. Entro aqui em indicadores financeiros, indústria e comércio, dívida total líquida, definição avançada, parametriza, dou OK. Quero a dívida total bruta também. Então vamos lá. Agora eu vou chamar ela aqui, dívida total bruta. Seleciona, dá uma olhadinha aqui embaixo, tá vindo do Brasil, indústria, beleza. Parametrizo, dou OK. Agora eu quero o indicador de mercado. Cria coluna. Vamos lá nos indicadores de mercado. Aqui a gente tem os múltiplos mais para análise do ativo, né? Então, PL, PVPA, Price Sales Ratio, valor de mercado e assim por diante. Quero o valor de mercado, por exemplo. Definição avançada. Tenho aqui como trazer o valor de mercado da última cotação, de uma data específica, de um dia para trás, uma semana para trás, um mês para trás, selecionar várias datas também. Vou colocar aqui, do último pregão mesmo, eu quero da empresa, dá também para a gente ver esse valor de mercado somente da classe, dou OK. E aí já tenho aqui o valor de mercado. Depois a gente tem aqui os indicadores técnicos para retorno, TIR, média, dividendo pago por ação, dividend yield. Aqui também para quando a gente estiver analisando o ativo em si, né? APETR3, APETR4. Aqui nos estatísticos a gente vai ter os indicadores para risco e outros, né? Então tem volatilidade, risco, tracking error, VAR, beta, Sharpe, correlação, shortinho, information ratio. Aqui vai ter um monte
realmente de indicadores aí para análise técnica, para tudo quanto é gosto. E a ideia aqui realmente do screening é essa, né? A gente selecionar aí uma amostra de ativos, de empresas para análises e criando as colunas aqui de informações, inserindo filtros até sobre a amostra aí que a gente quer analisar. Por exemplo, a gente pode também fazer filtro aí de informações quantitativas. Então, vamos supor que a gente queira analisar somente empresas de energia elétrica que tenham receita líquida operacional acumulada aqui nos últimos 12 meses superior a 1 bilhão. Clico aqui com o botão direito, vou vir aqui inserir filtro baseado nessa coluna. Aqui o condicional não é mais igual, né? Eu posso colocar aqui maior que, e aqui percebam que você não vai conseguir selecionar 1 bilhão aqui, tá? Sempre que for informação numérica aqui dentro do filtro, vocês irão digitar. Tá? Então, coloca o cursor e digita a informação. Então, eu vou colocar aqui 1 bilhão. Então, aqui, por mais que a coluna ela esteja sendo apresentada aí para vocês em milhares, ela pode estar em milhares, em bilhões, em milhões, não importa a unidade em que ela é apresentada. O filtro a gente sempre vai fazer em unidades, tá? Tem que colocar todos os zeros que a informação aí tem direito. Dou OK. E aí a gente tem agora a restrição aqui, mostrando pra gente só quem tenha valor superior aí a 1 bilhão. Quero ver só realmente as empresas que têm um ROI positivo. Tá, pra gente clicar com o botão direito, inserir filtro, vou lá maior que 0, não preciso colocar o caractere de percentual, tá? Que o sistema já faz essa restrição aí pra gente. Que mais? Bom, é mais ou menos isso aqui, a questão do screening, tá? Depois a gente pode utilizar aqui o screening em conjunto com o Matrix para a gente tirar séries históricas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente trouxe o lucro líquido dos últimos 5 anos. Para a gente trazer para trás aí de 2005, não sei se vocês lembram, mas a informação mais antiga que a gente conseguiu selecionar de uma vez foi 2015, né? 2005 não, 2015. A gente teria que ir criando uma coluna por vez e trocando a data. Tá? Até daria para a gente fazer o screening, mas não é o relatório apropriado para a gente tirar essas séries históricas. Quem vai fazer isso para a gente muito melhor é essa ferramenta aqui abaixo do screening, o Matrix. Tá? Vou abrir ele aqui em conjunto. Aqui nesses 3 tracinhos superior à esquerda, eu consigo aqui organizar minhas janelas lado a lado vertical. E aqui a gente tem ambas aqui em conjunto. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui o lucro líquido dos últimos 5 anos, mas vamos supor que a gente queira ver o lucro líquido dos últimos 15 anos anuais aí. A gente vai utilizar então o Matrix. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nesses 3 tracinhos, vir em parâmetros e parametrizar o período da série histórica que a gente quer. Então aqui eu tenho a data inicial, nesse quadrante abaixo, e a data final aqui em cima. São várias formas de eu escolher a data final e inicial. Então eu posso escolher aqui da primeira informação até a mais recente, trazer todo o histórico de uma vez. Eu posso escolher aqui de 15 ao invés de dias para trás. Sempre trazer aqui uma pesquisa dinâmica, né? Ele sempre vai estar olhando os 15 anos para trás, da mais recente disponível. Assim como vocês podem também determinar aqui a venha de início de 2010 até final de 2019. Posso parametrizar de uma data específica até outra data específica também. Mas aqui para o nosso exemplo eu vou deixar os 15 anos mais recentes. Escala em que eu vou ver isso. Como eu estou falando de informações de fundamentos, o mínimo escalável aqui é trimestres, né? Ou anos. Agora, para informação de cotação em bolsa, múltiplos de mercado, aí a gente pode colocar dias, semanas, meses e assim por diante. Eu vou escolher aqui anos e dou OK. Beleza. Parece que não, mas eu parametrizei. Tá? Agora eu vou criar a coluna da informação que eu quero ver preenchida aí ao longo desses 15 anos. Então, vamos trazer o lucro líquido. Crio coluna, vou colocar aqui mesma forma que a gente cria lá no screening. Escolha aqui o lucro líquido, Indústria, Comércio Brasil, definição avançada. Eu vou deixar acumulando no exercício mesmo.
aqui, porque daí vai ser isolado de cada uma das empresas separadamente. Beleza, balanço consolidado, se tiver que parametrizar é aqui, senão já estou ok. E tem a evolução aqui do lucro líquido de quem? Da Engie Brasil, que é a empresa que está com o ativo corrente ali em cima, tá? O screening, ele vai funcionar como comando para o ativo corrente aqui em cima. Então, conforme a gente for clicando aqui, ó, na empresa selecionada no nosso screening, ele vai alterando no Matrix a informação para a empresa que estiver aqui em cima, tá? Então, eu posso criar aqui no Matrix até 1024 colunas diferentes para vocês analisarem a evolução desses fundamentos da empresa. Então, Suelen, agora eu quero ver a evolução de patrimônio líquido. Vamos lá. Suelen, Oi? só uma pergunta. Eu não vou conseguir fazer naquele mesmo esquema que tu tinha feito ali no outro, para depois eu exportar um Excel único com todas essas informações já em colunas distintas. A gente consegue. A gente já chega lá. Tá bom. Ok, obrigado. Vou mostrar já. Tá bom. Imagina. Então aqui, ó. Vou trazer o patrimônio líquido. Clico aqui em patrimônio líquido. Definição avançada, né? Parametrizo. Dou ok. Tenho a evolução do patrimônio líquido. Agora eu quero evolução da dívida. Aqui, coluna. Venho aqui em dívida total líquida. Seleciono definição avançada. Posso parametrizar aqui, dou ok, já tenho evolução. Então aqui a gente está olhando uma empresa por vez, né? Então aí, como o nosso colega acabou de falar aí, que eu não vi o nome, desculpa, ele perguntou se a gente consegue ver isso daí já, tirar uma base disso, né? Para todo mundo de uma vez. Sim, tá? Mas não por aqui, tá? Se vocês clicarem aqui nesse Excel, ele vai tirar a informação que vocês estão enxergando nesse momento, que é a série histórica evolutiva aqui da Coelba, tá? Para tirar isso daqui já para todo mundo do nosso screening, vocês virão aqui nesses 3 tracinhos em exportar, e aqui vocês terão vários formatos de arquivos diferentes. Se eu for exportar aqui em XLSX, vou fazer esse exemplo aqui para vocês, tá? Salvar o nome do arquivo, aqui eu posso trocar o nome do arquivo, imprimir dados dessa janela. Se eu manter aqui para o ativo corrente, ele vai exportar a mesma coisa, né? A informação histórica da Coelba. Para todos os ativos da janela do screening, o meu Matrix aqui já enxerga todo mundo que a gente está no screening, e aqui pode ser a bolsa inteira, tá? Ele vai exportar essa informação aí para a B3 como um todo. Organização. Cada ativo e arquivo separado, ele criaria para mim 30 planilhas em Excel, tá? Então, cuidado com essa opção aqui. Todos os ativos em um único arquivo. Ele cria um arquivo só e vai separar as empresas por abas. Eventualmente, se vocês mandarem exportar aqui, dá para cancelar também, tá? No momento que vocês verem que ele está começando a exportar uma por vez. Mas vamos aqui, ó. Todos os ativos em um único arquivo e exportar. Então, aqui, ele já exportou essa planilha pra gente. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele cria. Suelen, Oi. no caso, ele vai trazer só para o lucro líquido, né? Se eu tivesse lá no screening outras variáveis, vamos dizer, receita, ativo, eu teria que trazer uma matrix pelo menos uma vez aqui para ele tirar para todo mundo? Sim. Quando você está, na verdade, utilizando como base aqui o seu Matrix, tá? Peraí, deixa eu tirar esse Excel daqui. Você está exportando, na verdade, a informação do Matrix, tá? Ele só está utilizando como base de screening essa lista de empresas. O resto, ele vai ignorar tudo no screening, tá? Aqui, quando a gente entra no Matrix e manda ele exportar aqui, ele vai estar olhando, você quer essa informação aqui? E daí, quando a gente manda ele exportar para o screening, ele fala, é para essa galera aqui. Mas a informação que a gente tirou no screening, ele não leva em consideração, tá bom? Tá bem, obrigada. Imagina. Então aqui mostrar a planilha como o sistema gerou aí para vocês. Então, essa primeira forma de a gente exportar, ele exportou em abas separadas, tá? Então, tá vendo aqui, a gente tem a Engie Brasil, informação de lucro, patrimônio e dívida, no período aí que a gente solicitou, e aí eu vou trocando abinhas aí, tem cada empresa em uma aba separada. Aí vocês podem me falar, Suelen, bacana, achei legal, só que eu vou ter que consolidar isso em uma aba só. Não tem uma forma de a gente criar uma aba só?
tem também, tá? Essa forma, ela vai ser aqui o formato CSV e TXT, tá? Esses dois aqui exportam em um arquivo só, em uma aba só. A diferença é que o TXT ele vai criar um cabeçalho com o nome da empresa toda vez que uma nova série histórica se iniciar. Então, ele vai criar um bloco de informações da ENGIE. Terminou, ele cria o nome, um cabeçalho aí da Equatorial e começa o histórico da Equatorial. Então, ele tem essa quebra de informações aí no meio do arquivo, tá? O CSV ele não vai ter. Eu vou fazer o exemplo aqui pelo CSV. E aí, depois vocês teriam que passar também o TXT aí de texto para colunas para utilizar no Excel, tá? Mesma coisa que a gente vai fazer aqui com o CSV. O CSV, um arquivo também que já está preparado para vocês utilizarem ele em banco de dados. Tá? Então, se vocês já utilizam Power BI, Python, R, então vocês já podem utilizar aqui o CSV no formato que ele vai ser exportado aqui logo de primeira. Mas eu vou mostrar aqui para vocês também como utilizar ele dentro aí do Excel. Então, eu vou vir aqui, exportar em CSV para todos do screening, todos em um único arquivo, e mandei exportar. Pronto, vou abrir aqui. Dependendo do tamanho aí, da quantidade de empresas que vocês tenham e da quantidade de informações, ele demora um pouquinho mais, tá, gente? Então, cria aí o template de vocês, se eventualmente for uma extração massiva de dados, for bastante coisa, aí vocês vão almoçar, vai tomar um cafezinho, que daí ele termina, tá? Demora um tempinho aí. Mas normalmente essa extração massiva é bem poderosa aí na Economática. Tem como salvar um perfil para mim, mesmo dentro da universidade, salvar um perfil para mim que eu possa resgatar a base inicial, por exemplo. Eu comecei, selecionei várias variáveis, né? E aí eu lembrei que faltou uma. E aí, para mim não começar de novo, para aquele filtro de empresas, eu tenho como salvar? Ah, sim, claro. Aqui, ó, depois que você criar esses templates, aqui dentro desse disquete, você vai ter cloud compartilhado e exclusivo. No cloud compartilhado, todo mundo aí da Universidade de Santa Catarina vai ter acesso, né? Que tem acesso a esse contrato vai ter acesso, então você pode vir aqui, criar uma nova pasta com seu nome, salvar todos os seus arquivos lá dentro, então você pode recuperá-los aí depois, sempre que você quiser. No cloud exclusivo, agora nesse momento aí de pandemia, que vocês estão fazendo acesso remoto, não sei se é por VPN que vocês estão fazendo ou é remoto, se vocês tiverem login e senha, vai ter esse cloud exclusivo. E aí só vocês terão acesso às análises salvas, tá? Eu recomendo que vocês deixem, se utilizar aqui o exclusivo, salve um backup no cloud compartilhado, tá? Porque no normal, quando a gente está aí na universidade, vocês terão acesso só ao cloud compartilhado, porque não tem esse acesso remoto, né? Login e senha. Certo, muito obrigada pela dica. Imagina. Então aí, por exemplo, se eu salvar essa tela aqui como teste, venho aqui em salvar, venho aqui em sobrescrever sim, eu posso fechar essas telas aqui, e depois para você recuperar, você vai vir aqui nessa pastinha ao lado, aí, então carregar tela pré-gravada, seleciona aqui o teste, manda abrir, e ela volta aí do jeitinho que você deixou para você continuar, tá? Para você analisar ela aí. Perfeito, muito bom. Legal. Então o CSV, gente, ele abre desse jeito aqui, tá? Ele é um arquivo que está separado aí por vírgulas, tá? Em formato americano, então ele está prontinho aí para vocês utilizarem em bancos de dados. Para utilizar aqui no Excel, a gente passa ele de textos para colunas. Então eu venho aqui na célula A, seleciona aí toda a informação que ela está grudada aqui numa célula só, né? Numa coluna só. Venho aqui na aba Dados, texto para colunas. Aqui o arquivo é delimitado mesmo, posso avançar. O delimitador dele não é tabulação, tá? Ele está separado por vírgula. Perceba que a visualização aqui já fica separando ele por colunas. Avanço. E aqui em avançado, a gente tem separador decimal e milhar. Eu vou inverter porque o meu Excel está em português, tá? Como ele está em formato americano, a gente precisa inverter aqui. Se o Excel de vocês estiver em formato americano também, aí não precisa fazer essa etapa aqui, tá? Dou OK aqui e concluo. E aí o arquivo já separa aqui para mim por abas, ó, por coluna. Então eu posso aqui alterar já
cabeçalho aí dessas colunas. Então já tenho aqui da Engie, né, essas informações. Terminou Engie, já começa aí EQTL. Terminou a EQTL, já chega na COSERN. Terminou a SGT. Então, um bloco de informações, já um aqui em cima do outro, trazendo aqui a data, identificando a empresa pelo código da ação mais líquida, tá? Lucro, patrimônio, dívida e todas as outras informações que vocês quiserem. Tá? Esse daqui é o formato mais utilizado aí de extração por acadêmicos. Acredito que é o que vocês irão mais utilizar aí também. Tá? Para apresentar para vocês como apresentar aí as BDRs, que a gente acabou não vendo, é só entrar aqui dentro do... aliás, aqui, ó. Eu estou aqui com o meu Matrix, tá? Eu posso aqui maximizar o screen para a gente ver ele isoladamente. E aqui dentro do filtro, lembra que a gente filtrou aqui somente pelas ações, né? Para eu ver os BDRs, era simplesmente que a gente troca aqui para ADR, ao invés de ação, ou manter os dois aqui, se vocês quiserem ver ambos aqui. Então aqui eu estou vendo tipo de ativo ADR, né, empresas estrangeiras, ativas, e aqui a bolsa igual a Bovespa, tá? Então, empresas estrangeiras na Bovespa, e aqui eu vou apagar esses filtros aqui de energia elétrica, de receita, de ROI aí positivo, e dar OK. Vocês verão aí que ele já vai trazer aí pra mim, bem esquisito. Deixa eu ver aqui esse filtro. Tá. Tá mostrando uma classe por empresa aqui. Tem que tirar essa opção aqui também, tá? Esperar ele ordenar aí pra gente. Legal. Então, a gente já está trazendo aqui, tá? Quais são os BDRs? Sueli, quero ver o código deles. Clica aqui com o botão direito, posso inserir coluna esquerda dessa, ou vir aqui no final, tá? E trazer essa informação, criar a coluna, trazer aqui os dados cadastrais, aqui dos principais itens ou das ações, aqui eu posso trazer o código, dou OK. Sueli, eu quero saber... Aqui o código deles. Perceba que o subsetor Bovespa aqui ele não apresenta, né, porque ele não é um ativo aí da B3, aliás, um ativo aqui originalmente da B3. Quero saber o país deles. Cria uma coluna, dados cadastrais, os principais itens, país sede, que eu sei aí qual que é o país aí desses ativos, tá? Aqui seria mais fácil até eu criar um screen novo aqui para mostrar para vocês, tá? Quero encontrar as BDRs. Posso vir aqui no screen. A gente já tem um BDR, um screen pronto aí trazendo esses BDRs. Tá? Se vocês forem criar, aí lembra que aqui no screen sem filtros a gente traz aquelas informações, né? Então vou trazer aqui tipo de ativo, vou trazer aqui só os BDRs ativos, então ativo / cancelado, vou trazer a bolsa também, então vou lá em dados cadastrais das ações. A bolsa / fonte, a gente faz o filtro. Então entra aqui em inserir filtro, eu quero do tipo de ativo ADR, eu quero que somente quem está ativo, então ativo / cancelado igual ativo, e da bolsa, eu quero que esses ADRs estejam aqui na B3, né, no Brasil. OK, já tenho todo mundo aqui. Aí eu quero trazer o código, quero trazer país, dados cadastrais, dá pra gente trazer os dados aqui das ações, assim como aqui desses principais itens, né? Eu trago país sede, código, vou criar a coluna, dados cadastrais, principais itens, código. Informações de cotação, aí dá para vocês irem lá em cotação, os principais itens, o fechamento, aqui no último pregão, em moeda original, ajustados pelos proventos, enfim.
dá para vocês trazerem todas as informações, criando colunas aí, fazendo filtros, tá? Mesmo esquema. Ou indo lá naquele screening de BDRs, que ele já faz esse primeiro movimento aqui que a gente fez, tá? Ele já traz os ADRs ativos aqui da B3. Tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? Tudo ótimo, Suelen. Se puder mostrar para a gente também os indicadores de valuation ou para a fronteira eficiente de Markowitz, seria ótimo. Vou dar uma passada aqui rapidinho, professor, não dá tempo de a gente aprofundar muito nesse primeiro treinamento. Se vocês quiserem, a gente pode agendar um treinamento específico aqui para as ferramentas avançadas, que nem sou eu que dou esse treinamento aqui, quem vai dar para vocês aí é o Gilberto, tá? Mas aqui, esse valuation, ele é o quê? Vou abrir um novo aqui para vocês verem. Ele é uma ferramenta que vai auxiliá-los a fazer aqui o valuation, tá? Ele não vai fazer o valuation aí para vocês. Então, vamos supor que eu queira fazer a valuation de vale. Aqui o sistema ele vai apresentar essas premissas que a gente vai ter que preencher. Tá? Primeiramente, aqui ele vai mostrar que a gente pode projetar aqui em valores constantes ou nominais. Tá? Primeiramente, ele está por default aqui projetando em valores constantes. Eu posso trocar aqui para valores nominais, aonde aqui o sistema ele já está levando em consideração a inflação para essas projeções que a gente vai fazer. Tá? Perpetuidade após 10 anos. Aqui, se eu deixar 10 anos, eu vou ter que projetar aqui os próximos 10 anos e o sistema vai entender que o resto da perpetuidade, ou seja, a empresa ela não vai continuar crescendo, né? Ela vai só, depois de 10 anos, continuar aí ajustando pela inflação, né? Tendo crescimento só de ajuste da inflação, porque se uma empresa crescer aí para sempre, não vai ficar maior que o mundo, né? Então, a gente consegue aí, sei lá, só quero projetar os próximos 5 anos e entendo que o resto é perpetuidade. Vocês conseguem determinar isso aqui também. Aí eu entro aqui nas ferramentas, né? Vendas, EBITDA, então aqui eu consigo, digitando essa projeção, dá pra gente utilizar a média aqui dos últimos anos, como histórico aqui para projetar para frente, dá para a gente trazer aqui como base o setor e criar um paralelo aí para a gente projetar, mas basicamente vocês irão digitar, o sistema ele traz esse histórico aqui, anterior, né, de crescimento de vendas, EBITDA, etc. Vocês irão fazer a projeção aqui para os próximos anos. E aí, conforme vocês forem projetando, o sistema ele vai apagando essa bolinha vermelha aqui. Então, vocês vão fazer isso para CAPEX, investimento em capital de giro, fluxo, ele já vai criar esse fluxo aí dos próximos 5 anos projetados e depois a gente tem que descontar esse fluxo de caixa, né, a partir do capital de terceiro, capital próprio e aí do WACC. No WACC ele também aí já é preenchido aqui para a gente, somente a gente não vai ter o risco país, tá? O risco país, quem fornecia para a gente era o JP Morgan, eles pararam aí de fornecer essa informação. Então aí vocês precisam buscar essa informação aí de alguma outra fonte para terminar esse WACC. E o objetivo dele é chegar aqui no preço-alvo, né? A partir dessas projeções, o sistema vai fazer essas somas, subtrações totais aí, vai chegar no preço-alvo. Se houver alguma coisa que você sabe de Vale, que não está aqui nessas premissas, né? Então, só eu não sei que Vale vai ter um desembolso aí para o Brumadinho de 1 bilhão. Nesses outros ajustes aqui a gente consegue ajustar, né? Então, colocar aqui um negativo de 1 bilhão, de 10 bilhões, enfim, do valor aí que vocês entendem que vai ter aí impacto nesse preço-alvo da ação. E depois o sistema cria um gráfico de sensibilidade, onde quanto mais vertical aquela premissa estiver, mais sensível ela vai ser aí para a variação do preço-alvo da ação. Tá? Então, quanto mais na horizontal, menos ela vai ser determinante aí para o preço-alvo. Então, aquelas mais verticais, vocês terão que tomar um maior cuidado para não errar muito aí no preço-alvo. Tá? Mas essa é a ideia aqui do valuation. Eu peço aí que vocês solicitem esse treinamento aí das ferramentas avançadas, que não quero salvar. Que aí o Gilberto ele consegue entrar aí
mais aprofundado com vocês, mostrar e fazer o exemplo de um valuation a partir de uma empresa, mostrar aí a otimização de carteira, como ele vai funcionar, porque hoje realmente essas ferramentas elas são bastante complexas, então tem que ter um treinamento aí só focado nelas realmente. Tudo bem, professor? Excelente, tá excelente, Suelen. Muito obrigado. Imagina. Bom, gente, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém mandou dúvida no chat. Abreviada, exatamente, Tainara. Não consegui lembrar dessa palavra. O Homero perguntou se está gravando para visualização posterior. Eu não... Bom, não sei se... Não, Romero, a gente tem um treinamento básico já gravado, que a gente já editou e deixou ele mais enxuto, assim, sem muita redundância, etc e tal. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. É basicamente o que a gente abordou aqui, tá? Vocês podem rever depois, pode ser? Isso. Eu acho interessante se tu conseguir disponibilizar pra gente, Sueli. Muito bom. Legal. Eu vou disponibilizar sim, vou deixar o link do Loom. Isso, vai passar ou passa pro professor, que daí ele compartilha com a gente. Isso, tá excelente. Eu mando sim esse vídeo aí para vocês e um guia já. Ele já tem um guia para vocês se localizarem, reverem partes específicas aí do treinamento. Tá funcionando. Tinha um telefone geralmente de contato na Economática, tá funcionando? Eu acho que sim. não. Tá sim, a gente dentro da plataforma você tem aquela interrogação, lá dentro tem fazer pergunta por e-mail e por telefone, tá? Normalmente a gente costuma utilizar a biblioteca da universidade como ponte para dar suporte para os alunos, porque a gente não tem praça aí para dar conta de todo mundo, tá? Mas nesse momento de pandemia, a gente está fazendo esse suporte, então fiquem à vontade, tá? Se tiver dúvida aí da plataforma, entre em contato aí por e-mail, por telefone, que o nosso suporte, assim que conseguir, eles respondem para vocês aí por e-mail, entre em contato por telefone e auxiliar na extração do dado aí, tá bom? Tá joia, muito obrigada, Sueli. Foi bem elucidativo. Tem bastante didática para explicar, foi ótimo. Obrigada, Laura, imagina. Obrigada mesmo. Excelente mesmo, Suelen. A gente só tem a agradecer. Puxa, foi muito bem clara nas explicações. Tá de parabéns imagina, e professor. muito obrigado pelo apoio da Economática. Imagina, a gente que agradece. Bom, gente, acho que é isso então. Parece que ninguém tem nenhuma dúvida aí. Lembrando, professor, entre em contato lá com a Aline. Se você quiser, eu posso deixar uma observação aí para ela entrar em contato com você, para vocês agendarem essas ferramentas avançadas, que é bem bacana. O Gilberto é bem fera mesmo. Ele ajuda bastante vocês aí nessa questão. Muito bom. Legal. Bom, gente, então é isso. Obrigada aí pela participação de vocês, tá? Fico à disposição, precisando só entrar em contato que a gente tira as dúvidas aí de vocês, tá? Boa semana aí para vocês, bom almoço e até uma próxima. Excelente, tudo de bom. Muito obrigado. Tudo de bom, gente. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.